dá licença, mas eu quero ler alguns artigos de um texto chamado Os Estatutos do Homem, do Tiago de Mello. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com o seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 11º. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que, por isso, é belo. Muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12º. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido. Inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Mar aberto, todo um horizonte à frente, azul sorridente, se abrindo inteiro. Olhar desperto, o perigo não cala a gente. Eu vou sem receio. Peito aberto, tanta vida, água corrente, verde semente se abrindo inteiro. Céu descoberto por dentro, amor mais ardente. Eu vou sem receio. Quem vive
virá? Em qual estrela morar? Tanto caminho nascente, às vezes tristeza, eu sei que terá. Peito aberto, tanta vida, água corrente, verde semente se abrindo inteiro. Céu descoberto por dentro, amor mais ardente. Eu vou sem receio. Quem virá? Em qual estrela morar? Tanto caminho nascente, às vezes tristeza, eu sei que terá. Futuro incerto, mas a esperança à frente. Sonho somente, a terra inteira em paz. Cristina Saraiva. Essa é mais uma edição do nosso programa que está passando nas redes sociais, no YouTube, Itapê Solidária, onde a gente está discutindo as consequências dessas 3 crises que a gente está passando. Crise econômica, política e a crise da saúde, com essa pandemia insuportável. Essas 3 crises aí têm uma consequência muito grande no que nós vamos ter que viver a partir dela e em consequência dela. Então nós estamos discutindo cultura, educação, saúde, política, gestão política, etc. E nesse programa de hoje nós estamos trazendo o Breno Ruiz. O Breno Ruiz é um sorocabano itapetiringano, ou itapetiringano sorocabano, que na verdade é um grande artista e está em São Paulo estourando lá no meio da música popular brasileira, a nova música popular brasileira. Ele fez 4 projetos últimos agora, fora os shows, esteve em Portugal, esteve em um monte de lugar. E é um cara que está na resistência junto com a gente, na resistência contra o fascismo, contra o totalitarismo de qualquer maneira, contra o preconceito. E nós vamos conversar sobre cultura, porque a cultura hoje é o que está segurando as pontas. O que está segurando as pontas de todo mundo é uma música que ouve, um filme que assiste, e deu para perceber que a arte que foi tão rejeitada por esse governo desde o começo, é ela que vai segurar e é ela que vai transformar. Então, um dos grandes aspectos para o futuro, para pensar o futuro, é pensar na cultura. O que nós vamos fazer? O que será da cultura? Breno, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sabemos que horário. Boa tarde, Fuad. Como é que você está? Um prazer estar aqui com você, nesse bate-papo. Rapaz, você traz esse
esse tema, né? E já começa falando de uma coisa que é muito clara, que a nossa vida daqui para frente não vai ser mais a mesma, né? Mesmo que passe o pico da pandemia, mesmo que a gente volte daqui a algum tempo, que a gente torce para que seja breve, mas tudo indica que não vai ser tão breve assim, nossa vida não vai ser como foi até o ano passado, logo ali atrás. E a gente sabe que algumas coisas vão ser decisivas, assim, definitivas, daqui para frente. Entre essas coisas, eu acho super importante que a gente discuta o papel da arte, especificamente. Não vou nem falar de cultura, porque cultura é tudo, né? Existe ainda no senso comum aquela visão preconceituosa de uma pessoa que tem mais cultura ou menos cultura, mas cultura é tudo. Cultura é bolinho de frango, cultura é o que o índio faz, cultura... E é aquilo que um músico erudito faz também, cultura é tudo. Mas o papel da arte, que tem sido demonizada ao longo de um período, e especificamente agora, com esse governo, eu acho fundamental que a gente discuta, que a gente debata um objeto, uma atividade humana, que na realidade ela é justamente, na minha opinião, é a principal característica, uma das principais expressões da nossa humanidade, do que nos faz, do que nos torna humanos, né? Assim, na plenitude da existência mesmo, porque a arte, ela não só é a expressão do simbólico, é a expressão do afeto, é a expressão da racionalidade também. A gente sabe hoje que a característica emocional, afetiva, ela é fundamental para o exercício da racionalidade. A racionalidade se constitui de afeto também, ela não é uma coisa dissociada. E a arte é um instrumento, não sei se dá para dizer assim, mas é um instrumento fundamental desse exercício. Então, para quem até agora vinha demonizando a arte, e de repente a gente se depara com uma situação, a minha geração, a sua geração, não tem a memória de guerra, né? Não tem essa memória, não tem esse registro. Mas o que a gente está passando é similar a uma guerra. Outros países que têm gerações mais velhas, ou mesmo que estão em guerra, têm um tipo de relação com períodos limítrofes, assim, né? Muito diferentes do que a gente está tendo. Então, de repente, a gente se vê numa situação limítrofe de isolamento social, e o que faz a gente manter a sanidade mental, faz o que a gente tem a condição de continuar exercendo a nossa humanidade e tendo alguma sanidade para buscar recurso, para fazer o sistema continuar girando, a engrenagem continuar girando. De repente, é um filme, de repente, é uma música, de repente é a live de um artista com o qual o público se simpatiza, ou seja, é a arte se impondo e falando, olha, você não tem como escapar da humanidade que te pertence, né? É um pouco isso, assim. Bela palavra, bela frase. Então, penso que as coisas, que daqui para frente, mais do que nunca, a gente vai... É a história da dialética, né? A gente sempre anda e de repente volta para o mesmo ponto, assim. A arte, a música, dando o exemplo da música, que é a minha praia, assim, era uma coisa que Pitágoras, né, já colocava como ao lado da matemática, ao lado de outros saberes, como uma coisa fundamental para a constituição humana. E, de repente, a música, a arte, o teatro... ainda que não o palco do teatro especificamente, mas o fazer dos atores, volta para esse lugar fundamental, mostra o quanto é necessário esse exercício para a formação de sociedade mais crítica, de uma sociedade mais humana também, do ponto de vista
eu uso a palavra afetiva, mas na realidade afeto entendendo tudo, né? Entendendo minha capacidade de compreender o outro, de ter empatia pelo outro, de alteridade, de olhar para a coletividade, enfim. Então, penso que daqui para frente, mais do que nunca, a gente vai precisar rever o lugar desse conhecimento humano mesmo, desse fazer humano. Breno, sabe o que eu estava pensando aqui? Nessa mudança e até todo mundo retomar, isso vai, eu acho que vai muito tempo, não vai ser assim 6 meses, 1 ano, vai ser um bom tempo. Como é que vai ficar essa questão, por exemplo, dos eventos de arte, seja no teatro, seja o show de música, seja a festa, parte, seja o que for, as exposições, será que vai ser muito mais virtual? E como que uma política pública pode ajudar nisso? Tem alguma ideia? Eu penso sobre as questões da acessibilidade à banda larga, outras coisas que vai ter que ter e que hoje ainda é restrito para quem pode pagar. Então o Estado também vai ter que tomar outras atitudes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que tem coisas que... É uma complexidade, né? Você fala, por exemplo, da banda larga, é uma coisa associada à infraestrutura, que de repente o Estado vai ter que oferecer, ou a gente vai ter que criar meio de fazer isso funcionar, né? E não digo só no setor cultural, eu acho que tem outras dimensões que vão ser atingidas por isso e vai ter a necessidade a educação, a saúde, tudo isso, exatamente, né, vai estar ligado. Breno, mas você tem uma receita em forma de música para isso. Se você está aí com o piano do lado, se você puder passar uma receita aí que eu conheço, que você tem, chama Milagres. Que tal se você olha lá, passasse essa receita para nós? Essa receita... Não é bolo? Como é que tá chegando o áudio do piano aí? O som tá bom? Acho que os meninos sabem. Acho que tá bom, tô ouvindo bem. Tá bom? Tá. Vejam, isso é demais. Sempre quis saber se eu cheguei de lá, de onde não se vê, só uma luz no olhar. Como será que é o céu do céu? De onde será que nasce o mar e o sol que vem do mar? Como é que se formou o lugar no céu de tudo que é galáxia em pleno ar? Isso tudo é tão maravilhoso. Sempre quis saber se eu cheguei de lá, de onde não se vê, só a luz do olhar. Como será que é a cor da cor? Como será que a lua mexe a como é que o bosque nasce de uma flor que a gente vê de dentro da mulher? Isso tudo é tão
Que maravilha, obrigado, Breno. O pessoal deve ter adorado. Não é aquela a gravação, não é em termos de tecnologia, o máximo aqui agora, mas nesse momento de online nós estamos. Mas ficou demais. O povo acho que entendeu o recado, né? Porque na realidade é do Paulo César Pinheiro essa letra também. É, a letra do Paulinho Pinheiro, a letra do Paulo César Pinheiro, música um dos maiores minha. Poetas brasileiros vivos hoje, né? Pois Viu, é. Breno? Daí eu vou voltar nessa questão. Nós temos agora essa que é o ano que vem nós vamos estar com uma nova gestão para Itapetininga e vai ter que repensar dentro dessa ótica agora que nós estamos imaginando. E daí nós temos alguns projetos aqui, já com relação a incentivo de cultura. Nós temos aqui o Fundo de Cultura, mas não tem vontade política para executá-lo. Então agora nós vamos tentar resolver isso. Agora nós estamos, esse programa é curto, agora queria uma ideia de você, um recado para os itapetininganos, você que sempre está aqui, sua mãe está aqui, toda a família. O que você espera aí? O que você fala para nós, Breno? Faço. Bom, Fuad, eu penso, é aquilo que a gente vinha conversando, né? Eu penso que, na realidade, depois que essa maré passar, a vida não vai voltar ao normal não, aquilo que a gente entende, né? Que foi até o ano passado, por exemplo. Acho que, de fato, vai haver uma demanda muito maior, assim, no caso de quem trabalha com cultura, de quem trabalha com educação, de quem trabalha com arte. A demanda, ela vai se modificar, né? O pessoal já está fazendo live, a gente está fazendo esse bate-papo aqui à distância, estou tocando remotamente. Então, acho que esse é um formato que vai prevalecer. Eu não sei se ele vai ser, se as coisas vão ser exclusivamente assim, eu acredito que não, acredito que em algum momento a gente vai poder voltar a frequentar um show presencialmente e tal, mas isso já existe e acho que a gente vai aprimorar isso, né? Agora, com relação ao papel do Estado, ao papel do município, a questão de políticas públicas, eu acho que tudo que for na direção de prover e de promover o debate, promover os fazeres de cada profissional, ou não vou nem entrar na questão profissional, porque, por exemplo, eu estou falando da questão profissional porque esse é o meu, vou usar a expressão tão em voga ultimamente, né, o meu lugar de fala, assim. Mas tem muita gente, e na verdade eu acho que esses são os personagens fundamentais nos interiores, ou mesmo nos grandes centros, nas periferias, fazendo arte de boa qualidade, discutindo o mundo, pensando o mundo e modificando o mundo. Então, eu acho que essas pessoas, elas devem ser atingidas, elas devem ser contempladas por políticas públicas que
deem a elas a oportunidade e a oportunidade de serem vistas, né? Deem a elas, levem a elas a visibilidade para elas mostrarem o que elas estão fazendo, né? Eventualmente, se for um caminho profissional, eventualmente um recurso para sobreviver e tal. Mas eu penso sempre, eu acho que o modelo da Lei Rouanet, por exemplo, né, que é uma coisa tão demonizada, esse é um modelo que deve ser aperfeiçoado e ele deve ser usado. Quando você fala do Fundo de Cultura, né, o papel de repente, o município poder prover isso através da isenção fiscal de um percentual do que um patrocinador pagaria. É o IPTU, na verdade, e o Imposto sobre Serviços, que seria... Né? E principalmente, isso é uma coisa que eu acho importante, que a gente também já conversou em outro momento, que essa seja a contrapartida, que essa seja a cereja do bolo para quem vai patrocinar. Ao invés de dissociar desse lugar e trazer a ideia de que aquele patrocinador vai fazer com que aquele artista que ele está patrocinando vire uma peça publicitária para a empresa dele, né? Então, esse cuidado acho necessário, mas acho muito importante toda medida que olhe para a cultura, que olhe para o artista, que dê voz ao artista, principalmente a essas pessoas que não têm muito espaço e que, na realidade, são essas as pessoas, são esses os personagens, né, que eu olho, vendo a distância, assim, eu fico vendo colegas, amigos aí de Itapetininga, de outras cenas, do hip hop, que é uma cena que eu não frequento, do rap, mas discutindo, debatendo a realidade em alto nível. E isso precisa ser visto, isso precisa ser encampado, as pessoas precisam olhar para isso, né? Então, penso que o modelo de Lei Rouanet, esse modelo que você tem, né, inspirado um pouco, que vocês têm aí, inspirado um pouco na Lei Rouanet, é uma coisa fundamental. Acho que todo o esforço possível para fazer isso vingar, isso ser utilizado pelas pessoas, é mais do que justificável e mais do que necessário, né? E se for, pensando agora em dar um recado para os conterrâneos, você abriu o vídeo falando que eu sou um sorocabano e Itapetininga, na verdade, eu nasci em Sorocaba como um acidente de percurso, assim, mas eu sou Itapetininga, né? Só nasci Eu ali. estava só para dar uma cutucada em você, se você era Manchester ou era Atenas, né? Né, a minha vida está aí em Itapetininga de alguma forma, e por onde eu transito eu carrego Itapetininga. Itapetininga está dentro de mim. Eu sei disso. Com todas as críticas que eventualmente eu faço, mas também com todo o amor, né, que eu tenho pelas pessoas daí. O recado, olha, Fuad, o recado é assim: eu não consigo mais dissociar, e eu acho muito difícil a gente encontrar hoje, nesse momento histórico, qualquer pessoa, por mais inconsciente que seja de processos políticos, que consiga dissociar qualquer coisa da política, né? Então, eu não consigo fazer nenhum tipo de dissociação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, o recado é: no momento das eleições, no momento da eleição municipal, que as pessoas votem com muita consciência e votem olhando para quem olha, principalmente, para quem abarca, né, dentro de um projeto político, aqueles que não têm vez, aqueles que não têm voz, aquelas minorias, que na verdade minoria é uma expressão... também é um construto político, mas na verdade a gente sabe que a minoria, na verdade, é a maioria, né? Se a gente olhar para a população negra que existe no Brasil, teoricamente, para dar conta de uma teoria mesmo, né? Assim a gente chama de minoria, mas na realidade é a maior fatia. Estou tentando ser, sei lá, didático, mas... então, que olhe por essas pessoas, que olhe por essas fatias da população que são o tempo todo historicamente discriminadas, historicamente
deixadas de lado. Então, é isso. O recado é que votem com consciência, que votem com consciência, que votem preferencialmente num candidato, ou mais do que no candidato. Eu me lembro muito da minha mãe falava assim, eu não voto em partido, eu voto no candidato. Só que, poxa, o partido é um projeto de Estado. Não adianta eu olhar para o candidato, voto num candidato X para o executivo, voto num candidato oposto para o legislativo, e depois ninguém conversa, né? E acaba qualquer possibilidade da gente concretizar ou de ver, aqui como sociedade, ver um projeto político sendo concretizado efetivamente, e que esse projeto político, de alguma forma, nos contemple, né? Atenda às nossas demandas de sociedade, às nossas demandas na vida cotidiana, assim. Então, votar com consciência, o meu recado é esse, votar com consciência. E muito cuidado, esse é o outro lugar que eu tenho batido, porque eu tenho vivido isso dentro do meu círculo de amigos, dentro do círculo familiar, dentro do círculo profissional. Olhar aquela plataforma política que traga um discurso humano acima de tudo. A gente está com o fascismo ali, né, na porta, já passou da porta, e não é só o fascismo, tem um discurso descuidado, de repente começa a trazer elementos que estavam assim, debaixo do tapete, guardadinhos ali, prontinho para esperar. A gente descobriu uma fatia da sociedade que tem uma vocação até meio nazista, eu diria, assim, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, que as pessoas, no momento de votar, principalmente, atentem-se, né? Entre outras coisas que são fundamentais, é claro que são fundamentais, porque geração de emprego é fundamental, saúde é fundamental, segurança é fundamental, mas que tragam um discurso humano. É o mínimo, assim, que eu gostaria de ver num momento em que, se Deus quiser, no futuro, eu devo voltar, no futuro, que não sei quando é esse futuro, morar em Itapetininga. Eu gostaria de reencontrar essas pessoas e gostaria de encontrar uma cidade mais humanizada, assim, e livre desses fantasmas tão sombrios e obscuros que têm assolado a população brasileira e, particularmente, a gente sabe que existe uma tendência em alguns lugares assim a isso ficar mais evidente, né? Quando a gente vê uma estatística e descobre o percentual de pessoas no candidato X ou no candidato Y, isso tem muito a dizer a respeito da gente. Então, gostaria de encontrar uma cidade mais humanizada. Meu recado para Itapetininga é esse. Breno, agora nós vamos encerrar. Eu queria lembrar aquela música que eu toda vez que eu encontro com você peço para você encerrar aqui com a gente com a música da... Eu esqueço o nome dela. Como é que é o nome daquela música mesmo? Vê se você continua. Oi? Condão. Daí para a gente encerrar. E agradeço você de novo pela participação e aguardamos você aqui por Itapetininga em breve, né? Tomara, obrigado, Breno. tomara. Um abração. Um abraço, Fuad. Um abraço. Eu vivia de pescar, não tinha família. Um dia afundei no mar, perto de uma ilha. Tinha um reino lindo lá, onde tudo vivia. E o rei me mandou casar com a sua filha. Que maravilha, casei na areia, tive 3 filhas na lua cheia, uma pra iluminar
a segunda para criar, a terceira para vigiar, uma caldeira. Uma virou no ar, a segunda uma estrela azul, a terceira subiu no mar, virou serena. Nunca mais pesquei, mas segue a cartilha. Quando o rei morreu, virei o rei dessa ilha. Quem viu a sereia, eu sei, pois seu olho brilha. E este um dia eu casarei com a minha filha.